palavra do nosso querido Leandro Dourado, e ele nos trará um medicamento chamado Infortúnios Ocultos, porque palestra é só em outros lugares, aqui é medicamento. Os mentores amigos utilizam os medianeiros do bem para nos amparar, porque Deus visita a criatura pela própria criatura, né, Leandro? Está no livro Pão Nosso. Deus te abençoe, até 10 para 5. Deus te abençoe. Para 6. Para 6. Para 6. Boa tarde, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. É uma grande satisfação falarmos na nossa casa, que nos acolheu há 17 anos e onde estamos trabalhando e tentando colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Como dizia Allan Kardec, para nós Jesus é a porta, Kardec é a chave para que possamos viver melhor. Iremos falar no tema Os Infortúnios Ocultos, que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, o item 4 do capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. E em nada tem a ver com a direita e esquerda da política moderna, que desde a Revolução Francesa ficou categorizado como ideologias, porque Jesus não é nem de esquerda, nem de direita, nem do centro, ele é do alto. E vem ensinar a todos nós como devemos vivermos a nossa vida para que possamos encontrar a felicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que Allan Kardec escreveu e finalizou em 1864, é o terceiro livro da codificação kardeciana. E aí a gente pode se perguntar, por que não foi o primeiro livro? Porque a Europa estava farta das religiões que tão mal haviam feito à humanidade pelos seguidores, não pelos seus idealizadores. Então Allan Kardec achou por bem, junto com o Espírito de Verdade, São Luís, que era o mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, iniciar aquilo que seria conhecido como o Pentateuco Kardeciano com o Livro dos Espíritos, em 1857. 1018 ou 1019 perguntas e respostas, a depender do tradutor. E ali nós temos o princípio de todo o Espiritismo. E eu recomendo que esse livro possa servir para que possamos estudá-lo ao longo de nossas vidas. Posteriormente, 4 anos após, 1861, ele escreve e publica o Livro dos Médiuns, aquele que é considerado o maior tratado de mediunidade, quando, desde que o mundo é mundo, a gente escuta falar de espíritos que aparecem, de espíritos que fazem isso, aquilo. Então ele achou por bem, no segundo livro do Pentateuco Kardeciano, em 1861, escrever sobre quais são os limites que os espíritos podem interferir na nossa vida, estabelecidos por Deus. E posteriormente, em 1864, ele vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, com o nome inicial de Imitação do Evangelho, que não agradou muito bem aos espíritos, nem a nós, porque imitação de algo é algo imperfeito de algo original, e ele então trocou o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. É óbvio que ele não poderia parar na proposta contida no Livro dos Espíritos, porque se a doutrina espírita nasce não com o sentido vulgar da palavra religião, também não poderia nascer de um conceito vulgar de filosofia. Aquela filosofia um pouco mais abstrata, aquela que busca perscrutar os grandes problemas da humanidade, de onde vemos,
de onde viemos, para onde vamos, era algo mais que a espiritualidade amiga tinha para trazer à humanidade. Então, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa muito claro, na introdução, qual é o objetivo desta obra, podemos nos perguntar. Certa vez, uma tia minha, membro da minha família, de outra religião, me disse: o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia de vocês e Emmanuel é o Jesus de vocês. Eu falei, isso é uma pergunta ou uma afirmação? Se for uma pergunta, muito bem, porque você busca conhecer aquilo que você não sabe. Se for uma afirmação, que pena, que nos tornamos em pessoas tão levianas, que fazemos afirmações sem termos compreensão de nada. Jesus Cristo é o nosso Senhor da doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira linha da introdução, não busca retirar as Escrituras Sagradas para colocar para o espírita o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo a nossa Bíblia. Muito longe disso. E Allan Kardec nos explica na introdução. Os livros sagrados podem ser resumidos em 5 propostas contidas, sobretudo no Novo Testamento. Os dogmas, os preceitos que a igreja vai colocar como sendo o seu canalizador das suas propostas. As histórias contidas à época de Jesus e outros fatos condizentes com a época, mas sobretudo na moral do Cristo. E aí Allan Kardec adentra. Se todos os outros pontos da igreja, pontos da Bíblia, foram motivo de discórdia entre as religiões, a moral do Cristo nunca foi, nem nunca será. Porque ela se assenta na regra de conduta de bem viver. Como nós devemos tratar o nosso semelhante, como nós queremos ser tratados. E aí ele fala, é em cima disso que nós iremos publicar o terceiro livro da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo em cada capítulo uma passagem da parte moral da vida de Jesus. E em cima daquilo, elucidações, para que nós possamos compreender melhor, ditas pelos espíritos superiores, e muitas reflexões do próprio Allan Kardec, que trouxe para que a gente possa entender o que é essa proposta que a religião, no sentido não vulgar da palavra, com dogmas, com castas, com hierarquias, mas no sentido etimológico e profundo da palavra. Aquela proposta que busca fazer com que a criatura se religue ao seu Criador, como estava ligado quando saiu puro, simples e ignorante, no dizer dos espíritos superiores, quando foi criado. Então, a proposta da religião espírita cristã nada mais é do que, no dizer do Dr. Bezerra de Menezes, reviver o cristianismo primitivo, que foi perdido ao longo dos séculos por interesses políticos, por interesses econômicos e sociais, e fazer com que a criatura observe e reflita nas suas atitudes. Porque para nós não é a quantidade de vezes que vamos a um centro espírita que vai nos dizer se nós somos bons cristãos. Não é a quantidade de vezes que o católico vai à missa, à igreja, que vai determinar se ele é um bom cristão. Não é a quantidade de vezes que o protestante vai ao seu templo protestante que vai dizer se ele é ou não um bom cristão. Não é a soma de valores, o dízimo, ou o que quer que seja que nós damos à nossa instituição religiosa, que vai fazer com que seja o divisor de águas se nós somos ou não somos bons cristãos. Porque senão nós viraremos os fariseus modernos, né? Estamos quites com a lei. 2 vezes por semana vamos ao nosso templo religioso,
pagamos a quantia necessária, que é importante, diga-se de passagem, uma quantidade, não percentual do seu salário, mas de acordo com o que você pode contribuir. Por exemplo, na nossa casa tem a luz, tem os funcionários, tem a água, tem o IPTU. Então é óbvio que nós não estamos falando aqui de porcentagem, porque quem sabe das suas finanças é você. Agora, se você tem e de bom grado quer auxiliar a sua instituição, que bom que o faça, mas que não se sinta obrigado. A obrigação verdadeiramente do cristão é de se melhorar. Essa é a proposta, que muitas vezes ao longo da história foi perdido e criaram confusões dentro do cristianismo, principalmente. Então, quando Allan Kardec vem nos dizer que essencialmente a proposta que é colocada por nós é analisarmos profundamente as nossas más inclinações, o que temos feito da nossa vida, como temos tratado as pessoas que se encontram ao nosso redor. Será que estamos simplesmente impondo tudo aquilo que a gente acha certo aos outros, virando tiranos domésticos, tiranos do nosso ambiente de trabalho, tiranos dos nossos centros religiosos? Será que é isso que nós estamos fazendo? Porque de nada nos adianta estarmos quites com meras obrigações formais e não nos transformarmos profundamente no nosso ser, naquilo que é a proposta que Jesus quer nos ensinar. Certa vez, conta-se que Allan Kardec estava lá em Paris, escrevendo, e passou os olhos num jornal. E nesse jornal estava escrito assim: procura-se pessoa para trabalhar que seja espírita. Ele não entendeu muito bem, ninguém tinha conversado com ele sobre aquilo, ele ficou estranhando tudo aquilo. A curiosidade foi tanta que ele foi até o local, era um comércio, e aí ele perguntou assim: é aqui que estão empregando pessoas? Aí o cara falou: quem é que está empregando? Ele falou: sou eu, fui eu que coloquei o anúncio no jornal, estou atrás de pessoas para procurar aqui, para trabalhar no meu serviço aqui. Aí ele falou assim: o senhor é espírita? Ele disse: não conheço essa doutrina, não sei bem nada dela não, mas eu li aqui no jornal. E ele nem sabia quem era Allan Kardec, era o próprio Allan Kardec que tinha ido. E aí ele falou: eu vi aqui que você escreveu, procura-se pessoas para trabalhar que seja espírita. Por que você fez essa colocação? Ele disse: olha, meu amigo, a mim não me interessa, eu sou ateu, eu não gosto de religião, a mim não me interessa a religião da pessoa. Só que eu conheci uma série de pessoas que eram espíritas, e eram pessoas que gostavam de trabalhar, pessoas que não falavam mal da vida de ninguém, pessoas comprometidas com o trabalho, e a mim me basta essas atribuições. E como eu vi que essas pessoas são assim, eu decidi colocar aí no jornal. E o codificador contra os espíritos superiores foi embora, achando graça daquilo, mas profundamente alegre, porque algumas pessoas tinham entendido a proposta que ele havia colocado da doutrina espírita. Nós, com licença dos nossos irmãos presentes, iremos lançar um livro no mês que vem, chamado Os Infortúnios Ocultos, e toda a renda será destinada para o nosso Centro Espírita André Luiz e para o nosso Centro Instituto Vida, que fica no Areal. Já conversamos com o Sr. Vilela, o Sr. Vilela já fez a introdução do livro, e possivelmente no final de fevereiro ou no começo de março iremos publicar. Esse livro ele foi baseado nessa história do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, Os Infortúnios Ocultos. E nós fizemos um romance dessa história, onde a personagem central é a nossa irmã Gabriele. E Gabriele é uma moça nascida de família rica, que vive em Paris. Seus pais, ricos, detêm muitas posses, um hotel
em um restaurante famoso no centro de Paris. Só que, nada obstante, eles não têm muito tempo para cuidar da filha, né? Nada parecido com os tempos modernos, né? Os pais que estão bastante presentes na vida dos filhos. E aí costumava colocar o dia inteiro dela comprometido com atribuições, também nenhuma referência com os tempos modernos. De manhã tinha as atividades, à tarde outra, e tinha aula de piano, tinha aula de balé, disso, de aquilo. E o tempo foi passando e ela sentindo falta da presença dos pais, excessivamente. E aí a gente faz uma reflexão moderna, né? Muito mais importante do que a gente trabalhar em 2 empregos e juntar muito dinheiro, é a presença física dos pais, que nunca poderá ser colocado nada no seu lugar, nem dinheiro, nem muitos presentes, nem nada disso. Então, o mais importante é uma reflexão que a gente faz, né? O mais importante é a gente estar presente, estarmos junto com os nossos filhos no final de semana, quando pudermos, sairmos, conversarmos, estarmos de verdade presente. E aí, o tempo passa e Gabriele, com as suas ocupações, conhece Luiz na aula de canto, 2 aulas, de canto e canto gregoriano e de latim. Eles se conhecem, começam a namorar e se casam. Posteriormente tem uma filha e a grande reflexão que fica para ela é: eu não vou fazer com minha filha o que os meus pais fizeram comigo. Nada obstante amar profundamente meus pais e ser grato por tudo que fizeram por mim. Aliás, uma parte, quando nós estivermos um pouco chateados com os nossos pais por alguma discussão, por alguma desavença, lembremos-nos que se não fossem os nossos pais, nós não teríamos vivido, não teríamos nascido, nem teríamos tido a oportunidade de estarmos onde estamos hoje. Nada obstante haverem algumas possíveis desavenças, que a gente sempre seja muito grato aos nossos pais pela oportunidade de ter nascido, de ter vivido e continuar lutando as batalhas da vida e burilando o nosso espírito para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Então a reflexão de Gabriele era: nada obstante meus pais não poderem ter me dado toda a atenção e todo o amor, eu vou fazer diferente para com minha filha. Amo meus pais, mas farei diferente, estarei muito mais presente, levarei para passear, falarei sobre as coisas da vida e, acima de tudo, tentarei dar o meu exemplo pessoal, como diz o ditado. A palavra convence, o exemplo arrasta. E ela tem a sua filha, seus pais vão ganhando certa idade, e num determinado momento, os pais passam por dificuldade de locomoção devido à idade avançada. E aí algumas pessoas dizem para ela: o que você vai fazer com seus pais? Por que você não coloca ele no asilo de idosos? E aí aqui a gente faz uma parte, né, do Evangelho que fala sobre a gratidão que nós devemos ter com os nossos pais. Colocá-los nos melhores cômodos da nossa casa, né? Muitos filhos fazem isso. Pegam os pais, vão viver juntos na casa dos pais ou na sua casa, pegam os pais e colocam nos piores cômodos da casa, como se estivesse fazendo grande coisa pelos seus pais. Ora, nos diz o Evangelho, porventura os nossos pais contabilizaram as horas sem sono, sem dormir, os momentos que ficamos doentes, as dificuldades que passamos ao longo da nossa vida quando eles eram jovens e nós crianças, porventura eles cobraram de nós tudo aquilo? Não. Então, da nossa parte, cabe fazer tudo o que for de melhor, como gratidão pelos nossos pais. E Gabriele faz isso, deixa os pais nos melhores cômodos da casa, fica ela, seu esposo e a filha, e vivem. Vão vivendo e os pais desencarnam. E ela, no momento de reflexão, como é muito comum ali no centro de Paris, vai tomar um café e refletir na vida. Muitas vezes, aquilo que o apóstolo Paulo dizia frequentemente, caindo em si, né? Emmanuel fala muito no livro, na série dele Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, caindo em si. O que é cair em si?
Cair em si, muitas vezes, é algo que acontece na sua vida, que você não sabe bem explicar porquê, nem como, mas faz com que você reflita no que você tem feito da sua vida. As coisas fúteis e pueris passam a não ter tanta importância, e você então cai em si, como diz no Evangelho, e começa a refletir: o que eu vim fazer aqui no planeta Terra? O que eu posso dar de mim para com essas pessoas que estão ao meu redor? Então, caindo em si, depois da perda dos pais, Gabriele começou a pensar na vida. E uma dificuldade de compreender as coisas, uma inquietação dentro de si, uma ansiedade tomou conta dela. E quando ela olha perto assim do rio Tames, ela vê uma senhora maltrapilha, com 2 filhos de colo. E ela vai até essa mulher e diz: o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu estou passando por certa dificuldade, mas eu não peço nada a ninguém. Eu vou ali no mercado, pego algumas coisas que estão para jogar fora, levo para minha casa e faço para os meus filhos. E ela percebeu realmente que aquela mulher não era, como diz o Evangelho, uma profissional da mendicância. Não pedia nada a ninguém, ficava ali, pegava uma coisa na feira, outra ali, que alguém ia jogar fora e levava para casa. Ela então pediu o endereço dela e disse que no outro dia ela iria visitá-la com mantimentos, com a ajuda necessária. E assim ela fez. Pegou, vestiu sua roupa não tão arrumada, né, como nos diz também o Evangelho. Muitas vezes, quando a gente vai fazer o bem a alguém e a gente está muito arrumado, aquilo algumas vezes agride as pessoas mais simples. E ela teve esse cuidado de colocar uma roupa um pouco mais usada e levou sua filha para visitar aquela família carente. Chegando lá, a moça saudou na porta, ela trouxe então os mantimentos e colocou ali e conversou com ela: olha, você fica tranquila que não vai te faltar alimento enquanto eu estiver viva e bem, e trouxe remédio para os filhos. Mas ela perguntou: e o seu marido? Ele está no hospital, está passando por dificuldades. Ela foi, pegou o endereço, foi até o hospital. O marido estava inquieto porque era ele que era o responsável por todo o estabelecimento econômico da família. Ele então disse a ela, disse ao marido: você fica tranquilo, que eu estou auxiliando a sua família e nada vai faltar para eles enquanto você estiver hospitalizado. Ele então ficou tranquilo, porque não havia calmaria para ele, porque não sabia como estava a família. Ele então ficou tranquilo. Ela foi, continuou ajudando aquela família, e num determinado momento ela está na sua casa junto com a elite parisiense e ela escuta alguém bater à porta. Quando ela vai abrir, era uma das filhas da mulher que ela ajudava, narra o Evangelho. E aí essa filha tem menção de abraçá-la e de agradecer por tudo que ela fez e tinha feito até então por eles. E ela falou bem baixinho assim no seu ouvido: não diga para ninguém as coisas que eu faço, porque assim ensinava Jesus, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a nossa direita. E assim finalizamos o livro, mas a reflexão profunda do Evangelho continua para nós. Muitas vezes, diz-nos a leitura, nas grandes calamidades, as pessoas se juntam para ajudar. Basta ver, todo ano acontece aqueles desabamentos no Rio de Janeiro, toda a população, de uma maneira ou de outra, se junta para ajudar. As grandes catástrofes, quando tem os grandes deslizamentos, todas as pessoas se juntam, né? Fazem mutirões com casacos, com isso. Mas a leitura do Evangelho nos chama a atenção para os infortúnios ocultos. Os infortúnios entendidos como as dificuldades, os problemas que as pessoas passam, que não são televisionados, que a maioria das pessoas não fica sabendo o que acontece. Então, a reflexão que o Evangelho nos traz é para analisarmos
as pequenas dificuldades. Aquela pessoa da sua família que está desempregada e num determinado momento está passando por dificuldades. E você pega o telefone e liga. Está tudo bem? Você está precisando de auxílio? Posso te ajudar de alguma forma? Aquelas pessoas que você vê tão bem no seu serviço e de repente estão cabisbaixos, sem falar nada com ninguém. E algumas pessoas vão dizer, aquela pessoa que tira, não está mais falando com ninguém. Mas aquele que leu o Evangelho segundo o Espiritismo e refletiu nessa proposta vai dizer, o que será que está passando com aquela pessoa? Será que ela perdeu algum ente da família? Será que perdeu a vontade de viver? Então, a proposta é que nós possamos ir ao encontro dessas pessoas e vivermos junto com elas as dificuldades. Ter empatia, sofrer com, estar, se colocar ao lado, no lugar da pessoa, tentarmos observar as dificuldades que estão ao nosso redor e muitas vezes a gente não observa. Tem uma pessoa, uma figura muito especial para todos nós espíritas, um escocês nascido em Edimburgo, no dia 22 de maio de 1859, 10 anos antes do desencarne de Allan Kardec, chamado Sir Arthur Conan Doyle. Quase ninguém conhece o nome dele, mas muitos conhecem a sua obra principal, né? Foi o grande criador do Sherlock Holmes, o grande investigador policial, que ficou famoso em toda a história e serviu como inspiração para diversos escritores depois dele. Foi o maior ícone e o grande pensador e escritor e a primeira pessoa famosa verdadeiramente no mundo a aderir à doutrina espírita. Seus pais eram católicos e ele disse, depois de mais ou menos tinha ali uns 29, 30 anos, ele gostava de estudar os fenômenos paranormais e ele então chega até ele os escritos do Espiritismo, depois ele vai escrever a monumental obra A História do Espiritismo, e ele então vira espírita e começa a escrever coisas sobre o Espiritismo e também incorporar coisas muito interessantes à sua obra do Sherlock Holmes. Gostaríamos de lembrar aqui uma obra especial que ele escreveu em 1894, chamado Glory Scott. Em especial, a figura ímpar do Sherlock Holmes tem várias coisas interessantes que depois eu sugiro que a gente possa pesquisar, procurar e analisar. Ele era formado, médico de formação, formou-se em medicina, fez uma pós-graduação em neurocirurgia, mas descobriu que o grande propósito da vida dele não era a medicina. Abandona a medicina e vai virar escritor profissional, a ponto de, num determinado momento, querer matar o personagem em uma obra, e conta-se que na Escócia e em Londres tiveram manifestações. Você não pode acabar com o investigador, que nós passamos tantas tardes e tantos momentos agradáveis lendo Sherlock Holmes, e ele reviveu o personagem. Mas nessa obra especial Glory Scott tem uma coisa, um ponto nesse livro que serve de uma reflexão profunda para nós, pode servir, né? Se a gente quiser. Ele diz, o autor, quando começa a escrever, que Sherlock Holmes, no início da sua carreira, começou a sentir curiosidade por diversas áreas que ele não tinha muita ideia para que serviria aquilo, mas, né, como se fosse uma voz interna nos dizendo para ler um livro, se aprofundar num tema, estudar isso ou aquilo, e a gente muitas vezes não sabe bem explicar o porquê, mas é interessante a gente ouvir a intuição e o que algo dentro de nós diz para nós fazermos, desde que seja para o bem, obviamente. E aí o personagem nesse livro começa a estudar, e ele não sabe muito bem o porquê. E ele fala que durante a faculdade do personagem, ele não tinha muitos amigos. Ele ficava ali e tinha uma pessoa que ele conversava. E Sherlock Holmes recebe um telegrama desse amigo dele: olha, meu pai está muito mal, eu quero que você venha aqui.
E ele vai até lá. Quando o pai dele pergunta para ele sobre as coisas que ele achava, que ele via na vida, ele começa, e aí é o grande, a proposta do Sherlock Holmes, né? Ele olha a pessoa e com os detalhes, uma marca no óculos, uma marca na bengala, o sapato, se ele pisa melhor de um lado ou de outro, ele começa a aferir uma série de coisas sobre o pai desse jovem. E o pai dele tem um susto tremendo. Ele fala: mas como é que você sabe de tudo isso? Ele: olha, pela sua bengala, por isso e por aquilo outro. Aí o pai dele fala assim para ele: eu não sei qual é a sua área de atuação propriamente dita, mas eu sei que você nasceu para fazer isso que você está fazendo aqui comigo agora, para a área investigativa, perscrutar, entender, ver os detalhes, compreender as coisas. E aí, nessa passagem, o Sherlock Holmes volta ao início do livro, quando ele diz que eu não sabia para que eu estudava tudo aquilo que eu estudava. Aí ele chega no meio do livro e diz: foi para isso, eu não sabia, eu não entendia ainda, mas todo aquele estudo que eu fiz previamente sobre teoria de investigação, teoria científica, da pólvora e de várias coisas, me serviu hoje para todo o caso que a polícia inglesa da Scotland Yard não consegue solucionar. Me chamam para que eu possa me atentar aos detalhes que até então ninguém conseguia ter visto. Então tudo aquilo que eu estudei anteriormente me serviu para isso. Ora, isso deveria servir para a gente, quando muitas vezes a gente quer se aprofundar num tema que a gente não sabe ainda porquê, mas que a gente possa dar asas a essa intuição que a gente tem, a essa voz interior que nos diz: faça aquilo outro, estude isso, estude aquilo. Na tarde de hoje, é claro que muitas pessoas vêm aqui para que possamos falar um pouco sobre a doutrina espírita, mas eu gostaria de falar neste momento agora sobre uma passagem do espírito de Amélia Rodrigues, de um livro chamado Vivendo com Jesus. E eu queria falar especialmente ao coração de cada um que veio aqui, que está passando por alguma dificuldade, no trabalho, que está passando por alguma dificuldade com a saúde debilitada, que ainda tem uma série de perguntas que não encontrou respostas. Aliás, dizia o codificador da doutrina, foi para essas pessoas que a doutrina espírita foi formulada, sob a inspiração do Mestre Jesus, e de fato coordenado pelos espíritos superiores. Foi para aquelas pessoas que uma inquietação invade a alma muitas vezes, e a gente não tem as respostas que a gente gostaria de ter, mas sobretudo para você que está passando por alguma dificuldade em especial, e veio aqui em busca de um lenitivo, um alívio, para que possa recarregar as baterias e continuar a semana bem. Nessa passagem do espírito de Amélia Rodrigues, nesse livro citado, Vivendo com Jesus, conta-se que Jesus estava ali, conversando com os apóstolos, elucidando uma série de coisas, e o apóstolo Tiago vira para Jesus e diz, ele que era conhecedor das leis mosaicas e vivia de acordo com a lei do Velho Testamento, pergunta para ele: mestre, o que vem a ser o reino dos céus? Eu entendo que o Senhor fala, mas eu tenho dificuldade de entender o que verdadeiramente vem a ser o reino dos céus e como ele pode ser compreendido por nós, para que a gente possa entender melhor. É uma felicidade grande que teremos em outra vida? Será um lugar em especial de delícias, onde quando desencarnarmos, nós estaremos neste lugar? É isso? E aí, Jesus diz, mais ou menos, nestes termos, respondendo ao apóstolo amado: Tiago, todas as criaturas aspiram à felicidade. Aquele que tem fome necessita de alimento para saciar-se.
Aquele que tem sede necessita de água para sentir-se melhor. O faminto precisa de pão, o solitário necessita de companhia. Mas ele diz, a felicidade não é a falta de sofrimento, porque vemos pessoas saciadas, que se alimentam bem, que têm água, que bebem bem água, estão saciados, que têm todas as suas dificuldades materiais supridas por uma questão financeira, porque tem dinheiro, e nada obstante, essas pessoas não vivem felizes. E aí ele prossegue, o reino de Deus é o início da felicidade no coração dos homens. É quando nós buscamos verdadeiramente fazer o bem. É quando nós buscamos sermos justos com as pessoas. É quando nós nos ocupamos trabalhando, porque a ociosidade é um grande perigo para todos os seres humanos. E aqui trabalho a gente entende como toda ocupação útil, né? Não necessariamente precisa ser um emprego. O emprego é um trabalho remunerado. O trabalho diz nos livros dos Espíritos, toda ocupação útil é um trabalho. Então que a gente busque trabalhar, ser útil é importantíssimo para a nossa própria felicidade. E ele diz, o amor que nós queremos dar aos nossos companheiros, às pessoas que estão ao nosso redor, e a solidariedade, que vai fazer com que a gente veja no outro a nossa própria felicidade. Então, a felicidade de alguém que eu ajudar a ela ser feliz é a minha felicidade. Já dizia Chico Xavier, né? O bem que eu fizer em algum lugar será meu advogado em toda parte. Não são palavras abstratas. Se nós quisermos verdadeiramente superarmos essas dificuldades que momentaneamente estamos passando, seja uma falta de vontade de viver, seja um vazio existencial, olha, o segredo está no outro e não na gente. Toda vez que nós nos tornamos egoístas e queremos suprir pura e simplesmente todas as nossas satisfações e somente isso, estamos a um passo da nossa infelicidade. Porque não é do excesso dos prazeres materiais que virão a nossa felicidade. A nossa felicidade virá de um bem-estar interno. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com coisas materiais. Então Jesus diz, é uma mudança de atitude com relação à vida. É como você vive a sua vida, é como você enxerga o outro, é como você verdadeiramente se preocupa com as dificuldades que os outros estão passando. E aí ele diz, é a renúncia, é a libertação das coisas que nos escravizam. Isso não é pouca coisa. Ele está dizendo, se a gente não se cuidar, existe uma série de coisas que nos escravizam. A gente via, às vezes, a gente vê pessoas que tinham um salário mediano, que viviam uma vida tranquila, e de repente resolveu investir na bolsa. Aí fica 13 horas por dia olhando no celular a cotação da bolsa. Quer dizer, essa pessoa perdeu a paz dela e não percebeu. De uma vida tranquila e calma e assalariada que ele tinha, ele passa a ter uma série de preocupações e a vida dele vai se transformando, entre aspas, num verdadeiro inferno sem ele perceber. Porque iludido na ideia de que quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu vou ser, não tem mais tempo para fazer as coisas que verdadeiramente trazem a felicidade na vida. Então Jesus diz, as renúncias das coisas que não têm importância na nossa vida, o cuidado que devemos ter com as coisas que verdadeiramente nos escravizam, e nos atermos aos tesouros reais, que são as coisas mais simples da nossa vida. É você, sobretudo, estar em paz com a sua consciência. É você ter o necessário para sobreviver. Óbvio, ninguém aqui está falando que a gente não precisa de ter as coisas da vida. Não, ter o necessário para sobreviver, mas sobretudo uma consciência tranquila, uma atitude correta.
que fará com que nos momentos de mais dificuldades da sua vida, nos momentos onde aquele vazio existencial, que você, num domingo, no final da tarde, estará na sua casa, perguntando: qual é o sentido da minha vida? Essa calma, essa paz interior da sua consciência irá inundar o seu ser, e você será inebriado, dizem os espíritos superiores, de paz, de tranquilidade, de fé no futuro. Precisamos, diz-nos também a passagem, temos coisas a realizar, sonhos, propostas, fazer alguma coisa em prol de alguém, fazer com que verdadeiramente a nossa vida tenha sentido, não somente para os nossos gozos materiais, mas sobretudo naquilo que é imaterial. Por quê? Os espíritos superiores nos dizem: se nós estamos momentaneamente encarnados, momentaneamente estamos na carne. Se a nossa verdadeira morada é o plano espiritual, é óbvio que as coisas mais importantes são de ordem espiritual e imaterial. As coisas materiais são importantes, claro que são. Precisamos de uma casa, precisamos nos vestir, precisamos de ter um automóvel. Aqui em Brasília ainda mais, porque o nosso transporte público é tão ruim. Mas num lugar onde os transportes públicos são muito bons, as pessoas não precisam terem automóveis particulares nas grandes capitais da Europa. Mas ver realmente as coisas que precisamos ter e dar a elas a importância que elas têm, nem mais nem menos. Então, quando nós precisarmos de ajuda, que nós não tenhamos vergonha em buscar no atendimento fraterno, na valorização interior, no apoio psicológico, na área espiritual, não tem nenhum problema, não é vergonha para ninguém. Quando precisarmos de ajuda, buscarmos a ajuda de alguém. Agora, se nós estamos bem conosco mesmo e já conseguimos caminhar um pouco com as nossas próprias pernas, que sejamos nós a auxiliar aqueles que precisam de auxílio, porque verdadeiramente seremos felizes na medida em que ajudarmos os outros a serem felizes, seja nas coisas pequeninas que às vezes a gente não dá importância, seja nas coisas grandes, médias, a depender do nosso campo de atuação e a depender da necessidade, que nós possamos cada vez mais sermos novos seres humanos. Não precisa de um batismo, de uma água na sua cabeça para você ser um novo ser humano. Isso é uma simbologia. O que importa de verdade é você mudar a sua postura com relação à vida, ver a vida de outra forma, mudar os óculos se for necessário, não físicos, mas a forma como você vê a vida. E quem sabe a infelicidade que hoje você acha que te faz infeliz não ganhou proporções tremendas por uma perspectiva sua. De repente aquele problema era muito menor do que ele é de verdade, e que você, de acordo com a vida que você estava vivendo, superdimensionou esse problema. Que nós tenhamos sempre fé em Deus, que possamos cada vez mais estudarmos a doutrina, vivenciarmos a doutrina e procurarmos sermos felizes de uma maneira geral. Afinal de contas, ninguém está aqui para sofrer, como nos diz Emmanuel. Se Deus quisesse o sofrimento da humanidade, não teria permitido que se criasse a anestesia. Essas eram as considerações que a gente tinha para fazer na tarde de hoje. Agradecemos a todos os irmãos, que fiquemos com o nosso Mestre Jesus e que a paz do Mestre esteja conosco hoje sempre. Obrigado. Obrigada, Beata. Deus te abençoe. Quando você falava da fraternidade de uns para com os outros, né, de amarmos os nossos irmãos, hoje de manhã na Rádio Fraternidade eu estava ouvindo: